botão. Tudo bom, gente? Paz. Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado. Como é que vocês estão, Poli, grande irmão? Estou bem, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Lília, feliz sábado, Lília. Feliz sábado, irmão Jeremias. Raimundo Filho, feliz sábado. Raimundão. Feliz sábado, pessoal. Tô ouvindo vocês aí, que eu tô sozinho com as crianças aqui, tô dando de jejum para eles agora de manhã. Bom dia! Bom sábado, Feliz querido! Feliz sábado, Cileide! Tudo bem, Popô? É bom ouvir essa turma alegre aí falando, hein? Tudo! Chegou. Feliz sábado, Raimundo! Bom sábado, Chegou Poli. 220 aqui, chegou. Aí sim, aí funciona agora. Ó, que história é essa? Eu sou tão tranquilinha. Eita. E aí, Liloca, tudo bem, Liloca? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus. Elias, eu vi ontem na igreja. Ô, grande irmão, que serviço vocês fizeram lá, hein? Conseguiram ligar a energia da igreja, hein? Sim, o nome daquilo... Ótimo trabalho que fizeram, viu? Ótimo. O nome daquilo é provisório permanente. Elias, você tá falando de CPMF? CPMF? Quem sabe? Não, Imposto aí. CPMF, o imposto que é provisório e virou Isso. permanente. Exatamente. Não, Luiz. Não, Elias, não vai acontecer isso não, viu? Então, Não vai acontecer não. Tá. Tem que arrumar, viu? Tem que Um ficar dia bonito. tem que atualizar. O bom é que quando atualizar e investir, já investe prevendo mais 40 anos. Né? Oh, não, querida! Jesus vai voltar! Eu ia falar, não quero viver mais 40, não. Bom, Eu não quero viver, não quero viver 40 anos, não, Jesus. Não tô com saudade dessa terra não, moço. Tudo bem. Agora, essa parte delicada da conversa eu não vou continuar. Não, Ô, grande irmão, você tem crédito, viu? não, que isso, menos. Graças a Deus. Né? Você vê que cada irmão faz um pouquinho. Um dá o transporte, um promete que vai levar uma esfirra, outro emendou um fio, o outro tem uma ferramenta. Né? Cada um faz um pouquinho. Né? E o outro promete que não vai atrapalhar, né? Tem esse também? Entendi perfeitamente. Eu vou sair às vezes, tá, da classe, que eu vou pegar o culto aqui do meu grupinho. Tá bom, Li. Aí eu saio antes de acabar um pouquinho. Antônia entrou. Vem. Você vai querer o... Meus queridos, vamos fazer oração, então? Já está dando... O relógio aqui da sala está 9h10. 9h10, né, Lília? Tá. Ele dormiu aqui, pai? Ok. 9h10. Vamos fazer oração, então? Lilian, você faz? Faço. Oremos. Pai nosso que estás no céu, te somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos dá, mais um sábado abençoado, santificado, que podemos compartilhar com os irmãos. O Senhor vem estar agora com a recapitulação da tua lição, que possamos, Senhor, pôr em prática, que os nossos olhos espirituais possam sempre estar abertos à sensibilidade da voz do Espírito Santo, para que possamos levar a tua palavra aos nossos irmãos. Amém. Fica conosco, Senhor, nesse momento, perdoa os nossos pecados, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, é que eu peço. Amém. Amém. Vai, já concordava de acordar? Não, deixa eu... Calma aí, deixa eu... Todos estão com a lição em mãos? Bíblia. Quem decorou o verso áureo?
Quem decorou o verso áureo para ganhar uma estrelinha na lição? Nessa idade não consigo mais decorar nada, não. Elias, verso áureo, por favor, Elias. A lição dessa semana, essa lição maravilhosa, que vem falando sobre desenvolvendo uma atitude conquistadora. Conquistadora, né? Acho que todo ser humano ele foi criado para conquistar. E nós estamos aqui em busca de conquistar o quê? Nossa vida eterna, né? Lógico que enquanto estamos aqui, a vida é feita de conquistas, mas a nossa conquista maior deve ser a nossa vida eterna. Elias, você fala o verso áureo, por favor? O negócio crencou aqui. Espera aí. Eu tenho que apertar. Irmã Antônia. Antoninha, Poli... Se puder esperar um pouquinho. Raimundo... Eu gosto da tecnologia, mas eu não abro mão do papel. Lias, então vou pedir para... Você pode falar, Lia, o verso áureo? Oh, que situação aqui. Eu? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. 1 Pedro 3, 15 e 16. Amém, né? Em tudo que nós venhamos a passar, fazer, que nós venhamos santificar o nome de Cristo em todas as nossas atitudes. Vou continuar, sábado. O pastor Mark Philly, ele é autor dessa lição do trimestre. E ele é um grande evangelista, embora ele esteja jubilado, aposentado, mas o seu ministério ainda continua produzindo frutos. É importante a gente enfatizar nesse ponto, porque mesmo as pessoas aposentadas, jubiladas, elas ainda desenvolvem um ministério de servir a Cristo. E o tema da lição do trimestre é fazendo amigos para Deus. Então, fazendo amigo para Deus, você e eu estamos, independente da nossa condição, classe social, faixa etária, nós continuaremos fazendo amigos. Porque o título da lição do trimestre diz assim, que a alegria de participar da missão de Cristo. Desenvolvendo uma atitude conquistadora. O verso que a Lília leu, 1 Pedro, verso 15, vocês vão perceber o seguinte, que nesse verso de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, a ideia é como se nós estivéssemos no tribunal, num fórum, diante de um juiz, e o juiz vai fazer uma pergunta, uma abordagem. E ali vai ter pessoa testemunhando a sua resposta. E qual é a pergunta que nesse fórum o juiz vai perguntar? Qual é a razão a sua razão da fé? Qual será a nossa resposta? O verso diz que nós precisamos estar prontos, preparados para responder. Se existe uma nuvem de testemunha ao nosso redor, nós precisamos estar prontos para responder.
E aí, é fácil responder essa pergunta? Por que que você é um adventista? Por que que você é um cristão? Nós Vamos, temos que estar crianças, preparados, né, respondam. Jeremias? Porque se nós aceitamos ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso único Salvador, né, e nós aceitamos nos batizar ali, proclamar diante de todos, confessar nossa fé, nós temos que estar preparados, né, para responder qualquer pergunta com relação à nossa crença, por que que nós somos, por que que nós temos, por que que nós aceitamos Jesus. Se você não souber responder as perguntas mais óbvias, fica um pouco complicado de você se confessar como cristão. Poli, sabe por que eu usei essa ilustração do juiz no fórum? Sim. É porque, às vezes, nós podemos se sentir inseguro e começar a gaguejar. O que o juiz vai pensar? Nós estamos mentindo. Não vai Nós sentir não estamos firmeza. sendo sinceros. Ele não vai sentir firmeza e segurança na nossa resposta. Eu ia justamente falar o que a irmã Poli falou. Temos que nos preparar. E como que a gente se prepara? Tendo nossa comunhão diária, estudo da Bíblia, da lição, livros de profecia. Eu estou lendo os livros da Ellen White. Tem hora que dá vontade de tirar uma página inteira e mandar para um monte de gente. Então, isso nos fortalece, nos dá segurança. Ô, Lília, você pode fazer isso via Facebook. Eu vou fazer. Eu sou meia leiga de mexer com essas coisas, postar assim, Facebook, achar e postar, mas eu tô aprendendo. Eu vou fazer. Isso. E aí dá uma ânsia de mostrar para todo mundo, né? Gente, como que as pessoas podem continuar com os olhos fechados e é nossa obrigação levar esse colírio, abrir os olhos das pessoas para a verdade que está contida na palavra de Deus. Olha, Lília, vocês percebem que no título ele é desafiador? O título da lição dessa semana? Sim. Porque a nossa atitude, ela pode conquistar ou não. E nós, olhando o exemplo de Cristo e dos apóstolos, a atitude deles foi uma atitude de muita eficiência. Não é fácil mesmo. Imagina, você está rodeado de todos os perfis de pessoas. O Brasil é um país que tem uma população pluralista, diversos tipos de culturas, de religiões. Nós temos uma diversidade muito grande no Brasil. Em São Paulo, então, por exemplo, nós temos tudo ao nosso redor, todo tipo de pessoa. Agora, como é que esse cristão, esse adventista, diante dessas pessoas, nós vamos ter uma atitude que vai conquistar essas pessoas? E por isso que essa lição, essa semana, enfatizou que precisamos ter uma consciência disso, que há uma necessidade de aprender como Jesus teve com relação a vários tipos de pessoas que estavam ao redor dele. Vocês vão perceber que durante a semana, quando foi feitas as narrativas bíblicas, dissidentes bíblicos que foram relatados, que havia pessoas que estavam dentro de Israel e fora de Israel. Mulheres que estavam dentro de Israel e mulheres que estavam fora de Israel. E a atitude de Jesus foi a mesma. Ok? Alguém quer fazer comentário? Tá bom? Podemos avançar? O que eu fiz? Fala, Elias, grande irmão. Desculpe, é assim, o amor de Deus influencia e transforma as pessoas. E essas pessoas são testemunhas do seu amor e do reino.
É uma consequência. Não é isso? Perfeito, Elias. Então, Todos nós viemos vamos de Adão e Eva. olhando. Oi, Lilian. Viemos todos de Adão e Eva. Olhando. Adão e Eva foi o primeiro casal. Sim, Então, somos todos filhos de sim. Deus. Era isso que Cristo via. Não tinha separação geográfica, porque foi aumentando a população e as pessoas tinham que se espalhar. Mas todos temos de um só casal, de Adão e Eva. Então, somos todos filhos de Deus. Todos nós temos um único DNA, né? Foi bom você lembrar esse detalhe, Lilian, porque todos somos filhos do mesmo Pai e compartilhamos o mesmo espaço aqui na Terra. Nós não estamos em mundos diferentes. Deus é o Pai de todos e todos somos filhos. A diferença é que tem filhos que obedecem e outros não. Não é isso? Sim. Mas são todos filhos. Diz que todos nós... Eu vou discordar só um pouquinho do meu esposo, Não tá? aqui é democracia, pode. Todos nós somos criaturas. Somos criaturas de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus no momento que eu aceito o sacrifício de Deus. Eu aprendi assim, não sei se eu estou certa. É verdade. Olha, tem um parágrafo na lição de Também sábado. aprendi isso, Sileide, que todos somos diz- criaturas. Tem um parágrafo, gostaria de ler para vocês, para a gente avançar para segunda-feira, diz assim: a profundidade do seu perdão era infinitamente maior do que a profundeza do pecado das pessoas. E o seu amor não conhecia limites. Olha que interessante. É isso mesmo? Sim, é essa passagem. Por isso que o amor ilimitado do nosso Deus fez ele enviar Jesus para morrer por nós, né? A intenção é que todos passassem a ser filhos de Deus a partir do sacrifício, né? Se todos aceitassem esse sacrifício que Jesus fez por nós, todos deixariam de ser criaturas e passariam a ser filhos de Deus, né? Filhas de Deus. Avançando para a parte do domingo, a receptividade ao Evangelho. Como as pessoas irão receber esse Evangelho, o Evangelho de Jesus, as boas novas, novas oportunidades. Que condições que nós damos a essas pessoas para elas receberem o Evangelho? Estamos nós sensíveis? Estamos nós com percepção para essas pessoas receber esse Evangelho? Raimundo, levanta. Raimundo Filho, por favor. Abre o microfone. Pode falar. Habilita o seu microfone, filho. Raimundo Filho. E é isso. Eu não vou falar muito porque eu estou sem óculos e não estou lendo muito, mas a lição ela tem uma coisa interessante e importante para nós, né? Que ela diz que todos nós, né, vamos não há limite para o amor de Deus para que não alcance a todos, né? Perfeito, é isso mesmo. Porque o amor de Deus é tão queridos, grande que todos têm o direito de alcançá-lo, né? Esse relato bíblico que está em João 4, 27 a 30 e 39 a 42, João capítulo 4, lá relata que a mulher do poço e saiu. A mulher saiu do poço e foi anunciar a verdade aos seus conterrâneos. Vocês podem resumir como foi essa experiência dessa mulher e por que ela saiu entrou de um jeito no poço, né? Foi para o poço de um jeito e saiu do poço diferente como ela entrou. O que houve ali?
Francisco, Nilza, Luciano, bom dia. Podem participar aí vocês também. Verinha, Feliz sábado, irmão. Feliz sábado. Tônia, vamos participar. Vocês querem que eu repita a pergunta ou já entenderam? Repete. Por que que a mulher foi para o poço e saiu diferente do poço? Porque ela O que que aconteceu? ela encontrou a água da vida, né? Quem matasse a sede dela, a verdadeira sede. Muito bem. Ali, naquele encontro, isso aí. Jeremias, quando aquela mulher encontrou Pode Jesus, falar. o que ela ia fazer era um hábito que ela já vinha fazendo constantemente. Era um hábito que ela tinha de fazer todos os dias ao meio-dia, ir lá buscar água naquele poço. Mas aquele dia foi diferente, porque ali tinha alguém diferente. E aquele alguém que estava ali, Eita! o que ele passou para ela foi algo que ela tomou atitude, se reconheceu, aceitou e tomou atitude de ser diferente. A partir dali, né? O que fez a transformação foi acreditar naquelas palavras que o Senhor falou para ela, porque ele falou a realidade para ela, então ela se reconheceu nas palavras do Senhor, né? E a partir dali, o que o Senhor falou, né? Para ela ir buscar, né, os outros, e ela foi, acreditou e foi, então ela tomou uma atitude diferente. Aquilo que ela aprendeu, ela não guardou para si, ela foi lá e buscou para que os outros também pudessem conhecer. E ali Jesus também estava preparando um caminho, porque futuramente, naquela cidade de Samaria, também seria levada a mensagem para aquele povo. Ô, Lília, Poli, para você ganhar um 10, Isso. para você ganhar um 10, eu preciso fazer uma pergunta para você. Aí os demais quiserem responder. Quem aproximou de quem? Foi Jesus ou foi a mulher que aproximou? Jesus. Foi Jesus que se aproximou daquela mulher. Jesus E ela aceitou. estava lá, né? É a E divergência. quem era aquela mulher? Jesus não estava lá Oi? para tomar água e a mulher quem chegou? A divergência. Jesus foi quem se aproximou dela. Por quê? A Lília levantou a mão. A Lilota. É importante a gente falar que os samaritanos, nesse contexto, eles eram desprezados pelos judeus, porque Samaria era um povo misto, né? Ele tinha influência pagã. Então, eles acreditavam em Deus, mas eles também prestavam culto a outras divindades. E isso fazia com que os judeus tivessem muito preconceito contra eles. Tanto é que a mulher samaritana, ela foi ao poço no horário de meio-dia, que era o horário que o sol estava pino, que ninguém saía para buscar água no sol quente desse jeito. Ela escolhia esse horário porque ela se sentia, além dela ser samaritana, ela se sentia menosprezada pela vida que ela levava, né? Vários maridos, não tinha um marido só. Então, todo esse contexto fazia com que ela se sentisse que não era aceita, nem pelos próprios samaritanos. Aí Jesus se aproxima dela, porque Jesus pede água para ela, e Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. A lição fala que o Espírito Santo, ele ouviu a voz do Espírito Santo, mandando ele voltar e passar por Samaria, porque sabia que aquela mulher ia estar ali e precisava se sentir aceita e que seus pecados fossem perdoados. E foi isso que Jesus deu para ela naquele momento. Ela não era feliz, ela devia viver com uma dor na consciência, com uma culpa tremenda. E Jesus, ele tem um método tão fantástico que ele não joga na cara os nossos pecados. Ele arma uma situação de tal maneira que faz você pensar na sua vida, você pensar no que você está fazendo e você tomar a atitude de mudar. Entendeu? Ele mostra com amor, ele faz toda uma situação ali. E quando a mulher samaritana viu que Jesus é o Messias,
e que ele amava ela e aceitava ela resolveu mudar por causa desse amor e dessa aceitação. E isso ela não pode guardar para si, né? Quando a gente... É o famoso primeiro amor, quando a gente se converte, a gente fala até para a formiga que quer pregar, até para a formiga que atravessa no nosso caminho. Amém. Olha, o Raimundo levantou a mão, o Elias levantou a mão. Por favor, Elias, você primeiro, depois o Raimundo, tá? Vou ser rápido. Amém. A resposta é o Espírito Santo. Quem convenceu, quem se aproximou, foi o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Se eu quiser aumentar mais a minha resposta, é a profecia, porque está escrito: a todo povo, nação e língua, todos os filhos de Deus. Tem que ser levado. Perfeito. Você vai ser salvo aí o assunto. Sim. Obrigado. Obrigado. Raimundo Filho. O que eu achei interessante é assim, ao aproximar Jesus da mulher, o que acontece? Ela conheceu a verdade, né? E a verdade, ela prevaleceu na vida dela. E essa verdade, que é a palavra de Deus, é Cristo, né? E a própria lição nos diz que ela conheceu a verdade, né? Isso é importante. Quando a gente conhece a verdade, a gente tem toda a transformação na vida da gente. Pode ter os nossos altos e baixos, mas a gente consegue superar. Alguém levantou a mão aí para falar? Irmão Francisco. Eu peguei uma parte do comentário aqui, onde também diz o seguinte, e o Senhor, ao compartilhar a fé, à medida que a conversa prossegue entre os dois, ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Um outro detalhe é que uma das falas de Jesus também, nessa cena, eu me lembro que ele disse para ela: vai e traga seu esposo. Colocou ela numa saia justa, né? Sim. Por que será que Cristo fez esse pedido para ela? Jesus sabia qual era a situação dela. Qual será que era a intenção dele? Ela precisava ser sincera, né? Hã? Ela precisava ser sincera. Ele queria ouvir, né, se ela seria sincera de coração ali e confessar que ela estava vivendo em pecado. Isso mesmo. Queridos, vocês percebem que existe uma conexão de todos os dias da lição dessa semana? Já nesse primeiro relato bíblico que nós estamos aqui comentando, Jesus precisava dizer uma verdade para ela. Olha só. Olha, é fácil falar uma verdade que a pessoa precisa ouvir? É fácil? Não é. Mas precisava ser dita. Mas como foi a forma que Jesus fez essa abordagem, apresentou essa verdade a essa mulher? Com amor, né? Com amor. Amém. Ô, doutor Lúcio! Bom dia. Bom dia. Queridos, olha só que interessante. Essa mulher, o que não faltava era peso nas costas dela, viu? O fardo dela, estou para dizer que era incarregável. Não sei se tem esse verbo. Porque, além de ser samaritana, ela era mulher. E, olha, se mulher dentro do povo de Israel, do judeu, já não tinha valor, imagine uma mulher samaritana. Então, vocês percebem uma coisa? A aproximação de Jesus. Aqui na nossa sala, aqui da Escola Sabatina, nesta sala que nós estamos, tem muitas mulheres aqui. Eu vou arriscar falar uma coisa, mas vocês me entendam bem, não vão me bater e querer me beliscar, tá? A almofada já está aqui. Vocês, mulheres, vocês têm uma dívida imensa, enorme com Jesus. Amém. Porque Jesus, ao aproximar daquela mulher, como de outras mulheres que a Bíblia relata, ele igualou o seu amor com os dos homens.
olha, Jesus foi a partir dele que ele nivelou o seu amor para com todos. Ele elevou a mulher. Alguém vai falar amém aí das mulheres? Amém. 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 Aliás, o amor de Cristo sempre foi igual para com todas as pessoas. O que Jesus veio fazer? Porque até então a mulher não tinha valor nenhum. Naquela época, Jesus veio valorizar as mulheres. Valorizar. Segunda-feira, gente, Elias. Desculpa, é Pode falar, rapidinho. Elias. É uma visão profética. Em Oséias e Amós, há o apelo para com que a mulher volte para os caminhos corretos. Na verdade, a mulher aqui, estamos falando dos outros povos. Essa é a minha visão profética. Obrigado. Sim. Também, Elias. Muito bom, muito bom. Então, a mulher, ela carregou um peso por causa lá do erro da mulher lá no Jardim do Éden, né? E aí, infelizmente, carregou esse estigma, né? E esse estigma, o próprio povo judeu é que propagava isso. Propagava isso, que a culpa do pecado era da mulher, a partir de Eva, e essa história ia passando para os outros povos. Já tinha a questão deles rejeitarem os povos que não eram judeus, de eles abominarem pessoas de outras religiões. Então, a coisa ficava muito difícil para a mulher naquela época. Olha, gente, o assunto está tão encorpado que a gente está só na segunda-feira. Mas, olha, qualquer atitude que não for essa, a partir do princípio de Jesus, não será uma atitude conquistadora. E trazendo para os nossos dias, como o Elias falou, indo para segunda-feira, já partindo para terça, a mulher também, nesse contexto bíblico, essa questão, mostra também o quê? A aceitação de outros povos. Então, Jesus, ele veio trazer uma ótica diferente. Ele queria que o seu povo, os judeus, os discípulos, porque primeiro Cristo veio para o povo judeu, primeiro. E a partir, dessa rejeição, o evangelho foi para todas as outras nações, mas primeiro ele veio para o seu povo. Missão de segunda fala bem isso. E Jesus, ele queria que os discípulos enxergassem de uma outra forma. Por quê? Seriam os discípulos que iriam propagar o evangelho para o mundo todo. Então, se ele não conseguisse mudar a ótica dos discípulos, como é que eles iriam pregar esse evangelho do amor e da aceitação? Como já dissemos, essa situação difícil com o povo de Samaria, que eles não aceitavam. E Jesus já fez algo diferente ali. Como a Lilian falou, a mulher samaritana preparou o terreno para que quando os discípulos fossem ali pregar o evangelho, e depois a história mostra que a aceitação ali foi maravilhosa. E agora na lição de segunda-feira aparece uma mulher cananeia. Gente, eu tinha uma dificuldade de aceitar essa história, eu não entendia direito, porque aquela mulher foi ali em busca de Jesus. Imagina, se o povo judeu já tinha rejeição com Samaria, muito mais com o povo cananeu. E qual era a súplica dessa mulher? Ela foi atrás de Jesus para quê? Filha, né? Curar a filha endemoniada. Você imaginou isso? Uma mãe desesperada. Eu, na resposta aqui da pergunta 3, eu até coloquei um ponto de interrogação, porque eu não tinha lido o outro parágrafo, a parte de baixo da lição. E, igual você, eu fiquei com a minha mente fechada. Falei, mas por que Cristo fez isso? Não respondeu, porque a mulher ficou em silêncio. Aí, depois aqui, eu lendo a parte de baixo, eu vi, que ele fez isso intencionalmente para testar a fé das mulheres. Porque o povo judeu, a ideia original de Deus para o povo judeu é que eles são, até hoje eles são um povo abençoado, assim, de certa maneira eles têm prosperidade financeira. Então, é para as outras pessoas se aproximarem deles para saber por que eles eram tão prósperos daquele jeito. O que esse povo tem de diferente de nós? E aí eles apresentavam a Deus, que eles eram, que eles tinham o Deus.
Só que eles fizeram o contrário, eles se separaram, eles ficaram exclusivos, tipo um clube exclusivo, aqui ninguém entra. Então, foi aí que eles pecaram. Tudo de pecar, separar o povo. Sabe o que eu não entendi? Essa resposta que Cristo deu para a mulher. Ela correndo atrás de Jesus, mestre, mestre, cura minha filha. Ela está endemoniada. E os discípulos incomodados, Senhor, o que essa mulher quer? Correndo aí atrás do Senhor, né? Que eles já tinham rejeição. A resposta de Cristo, né? Eu vim para quem? Tipo assim, eu vim para o povo de Israel. Eu já não entendi isso, né? E ali a mulher suplicando. E aí Jesus responde, é justo tirar o pão da mesa dos originais, né? Dos filhos ali. E eu tinha muita dificuldade. E ali as migalhas, né? O que ela quis dizer, né? Os cãezinhos comem das migalhas do pão que cai da mesa do seu Senhor. Dos donos, né? E ali, né, dos donos, Cristo viu a fé dela. O que esse exemplo, essa metáfora, Jesus quis ensinar? A questão do pão, a mesa dos donos, as migalhas que caem para os cachorrinhos. Quer dizer o quê? Foi o que você disse, Lina, mas vamos falar um pouquinho mais. Isso que eu ia falar. Exemplifica o quê? Eu entendi isso. Fala, obrigada, Lilota. Fala, Elias. Vamos mais um pouquinho. A visão profética que eu tirei daqui, graças a Deus, é que o trabalho, a responsabilidade levítica e de Melquisedeque estava somente para o povo judeu. Somente o povo judeu detinha, por ordenação perpétua, o culto ao verdadeiro Deus. Mas o que acontece? Essa responsabilidade do povo de Israel, ela ainda continuava naquele tempo. Então eles diziam assim, não, só na nossa patota, só nós seremos salvos. Mas Jesus aqui já estava abrindo isso, porque teria que levar todo o povo, nação e língua, no fim de tudo. É isso. Sim. Eu acho que o Raimundo quer falar, Raimundo? Fala. Eu tenho só uma palavrinha para falar sobre essa visão aí, que é muito legal. Mas Jesus quer que nós sigamos em frente, não pare. Se essa mulher não parou, é porque a fé dela era em Cristo. Então, ele quer o quê? Ele caminhando e ela seguindo. Se ela estava seguindo, é porque ela tinha fé que ele ia curar a filha dela. E nós precisamos fazer isso. Levar essa mensagem, seguir em frente e pregar a verdade aí para até quando nós formos usados por... Falou bem, porque aqui, para o povo lá, a verdade estava com eles. Só, exclusivo. Sim. E Elias, não tá, eu já vou passar para a Lilota, e não estava errado. A missão do povo judeu era espalhar essa verdade. A verdade era deles, sim. A missão deles era espalhar, só que eles não faziam isso. Lota. E ela não se importou com a humilhação. Sim. Ela se humilhou. Ela foi até que se humilhou e falou, né, que os cachorrinhos comiam das migalhas. Então, às vezes a gente tem uma empáfia, um orgulho, e isso não leva a nada, né? E isso atrapalha nosso crescimento espiritual. Temos que ser humildes. Sim. Humildes para com Deus, para com Cristo, e humilde para o nosso próximo, para a gente conseguir se aproximar deles. Porque se a gente tiver nariz empinado e chegar com toda a pompa para as pessoas, a gente vai afastar, a gente não vai levar o amor de Cristo, não. Interessante, Lília, dentro do que você falou, a gente vê na lição que a humildade, Cristo encontrou maior humildade não dentro do povo dele, não dentro do povo, né? Ele encontrou mais humildade em pessoas
que eram de outras religiões. Como Eu o gostaria de centurião. fazer uma pergunta para você. Ah, Não. Olha, Elias. Só rapidinho. É como a cena do centurião, né? Que ele pediu pelo escravo. Sim. Só isso. perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu não vou poder responder. Quem de vocês tem um cachorro em casa? Serve gato. Que trata muito bem o cachorro? Ninguém tem cachorrinho aí, gente? Serve gato. Ninguém tem cachorro em casa? Não, Serve. não serve. Olha, então tá falando de cachorro. Quem tem cachorrinho em casa? Ninguém tem. Francisca não tem cachorrinho. Poli tem, não tem, Poli? Bom, não tem problema, mas quem já teve um cachorrinho em casa? Quem já teve? Então, esse relato bíblico, Jesus colocou essa questão do... Quer dizer, a mulher colocou essa questão do cachorro, não é aquele cachorro selvagem, esse cachorro, esse cãozinho, é aquele cãozinho domesticado. Israel tinha tanta fartura de alimento, de nutrição, que eles não davam tanto valor. Imagine uma pessoa com fome, uma pessoa com a mesa cheia de comida e sem fome. O cachorro, o que você dá para ele, ele come, ele se sente suficiente. Aquela mulher falou assim, olha, as migalhas que caem da mesa, para mim, já é suficiente. Ao ponto que Jesus falou assim, olha, eu nunca vi tanta fé nessa mulher. E quem tem cachorrinho, a gente sabe que quando a gente está lá na mesa almoçando, tomando café, o que eles fazem? Fica tudo em volta esperando, né, que a gente jogue alguma coisinha. Ou né? esperando cair. Então, não é uma expressão, Alguma então, coisa a para eles expressão do comerem. cachorro... Isso. A expressão do cachorro que é relatado aí, nessa história, não é pejorativa, não é negativa, não tem assim um sentido negativo, viu? É muito interessante quando a mulher se coloca... E Jesus entendeu. Até os cães. Quando ela fala isso, até os cães, ela, como sendo uma mulher fora do povo de Israel, ela se incluía. Sim. Podemos, já que os judeus não estão fazendo uso dessa abastança, o que cai da mesa eu fico satisfeito. É verdade. Quando eu não entendi a Bíblia, Jeremias, que eu li essa passagem, eu fiquei revoltada com Jesus. Poli, isso aconteceu comigo quando eu era juvenil. Eu não entendia. Sabe o que eu imaginava? Nossa, quer dizer que os outros povos que não aceitavam Jesus era que nem cachorro. Eu pensava assim. Ô, gente, eu tô olhando o relógio, viu? Vamos, terça-feira. Só uma reflexão para passar para terça ou quarta. Será que a gente não está fazendo igual o judeu que tem muita comida na mesa e não está comendo? Será que a gente não se sente... Lília, não fala assim não, Lília. Sim, Lília, a não gente faz isso com a gente não, Lília. O povo adventista é um povo iluminado. Nossa Lília. é a única que tem a doutrina do santuário, que explica o santuário. A gente tem isso aqui, ó. Quanta literatura tem ela, quanta coisa. E será que a gente está fazendo jus? Será que a gente está fazendo jus a isso? Então, aproveitando que você acabou de falar, Lília, comece onde você está, que nós possamos começar aonde nós estamos. Nós temos que propagar esse evangelho a todos. Na vida, o único lugar de onde devemos começar é o ponto em que estamos, pois não há outra opção. Não tem como eu devia ter feito, eu vou fazer. Não, é agora. Nós devemos partir do ponto onde nós estamos. Então, Presente, o que eu vou fazer agora?
Olha, há uma alerta aqui para nós, um pedido aqui na lição de terça. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas Testemunhas. Minhas testemunhas. É isso que você falou, Lília. Testemunhar de todas as verdades. Não dá mais para a gente ficar com meias palavras. E a gente tem que começar, gente, ali na nossa esfera maior de convivência. A gente tem um hábito de falar que é muito mais fácil a gente pregar o evangelho para uma pessoa fora do que para a nossa família, né? É mais difícil. E eu sempre brinco, né, com as minhas cunhadas, tem uma ali que eu tô toda sexta-feira, é feliz sábado. Não, não é sábado, já é sábado que eu já te expliquei sobre isso. Aí ela começa a rir. Eu falo, daqui a pouquinho é você que vai estar desejando feliz sábado na sexta-feira à noite. Porque eu já expliquei para ela sobre pôr do sol e tal. Então, nós temos que testemunhar. Quando? Lá no futuro ou agora? Agora, né? Agora. Podemos... Alguém quer comentar mais um pouquinho terça-feira? Ou podemos ir para quarta? Eu tenho uma reflexãozinha rápida para falar. Nós estamos ouvindo o silêncio aí da irmã Antônia, do Luciano, da Vera. Podemos ir para quarta? Eu queria dizer uma coisa. Fala, Raimundo. A reflexãozinha que eu quero falar é assim, da mulher samaritana ainda, um pouquinho só. É assim, às vezes eu não entendi também, mas hoje eu entendo um pouco do que ela passou. A aceitação dela era muito difícil, não é? A aceitação dela era muito difícil no meio do povo. É como nós também. Às vezes, na nossa família, somos difíceis de ser aceitos pelo nosso adventista. Mas eu entendi uma coisa. A Cíntia falou uma coisa interessante, que as pessoas falam que é difícil pregar para nossas famílias. Não é. Quando nós reconhecemos a verdade em nós, sabemos que a verdade é Cristo, é onde nós temos que mostrar para ele que a verdade é Cristo. Temos que compartilhar com eles. E interessante que eu tinha esse entendimento, mas hoje eu penso diferente. Hoje eu falo para eles a verdade, que é Jesus, e graças a Deus todos estão ouvindo essa mensagem. Eu não deixo de falar, isso mesmo, não deixo de maneira alguma. Independente da gente achar ou não, vamos falar. Que a preocupação de André era sempre levar Jesus às pessoas. Quem mais quer falar? Nilza, pode falar, Ni. então, queria falar sobre a fartura, né? Como, somente nos adventistas, né? Porque eu já conheci igrejas lá fora e eu estou, assim, maravilhada, né? Com o banquete que Deus dá para esse povo adventista, né? Amém. Como Deus tem colocado inteligência, sabedoria, uma mesa farta. Eu comentei com o irmão Jeremias esses dias, que maravilha, a gente não sabe o que assistir, porque são lives falando de profecia, sobre... De tudo você tem. Se você tem material e estudo, na hora que você acorda, para a hora que você vai dormir. Você tem fartura. Banquete. Como essa mesa que Jesus colocou. Então, a gente deve compartilhar essa fartura, né? E eu fico tão triste quando eu vejo pessoas, né, que professam Cristo, que falam disso. Aí você vê hora ou outra perdendo de ouvir um louvor para ouvir uma música do mundo, para ver uma novela do mundo, perdendo tempo até de testemunhar até dentro da sua própria casa, porque não busca a alimentação que Deus tem dado, né? Em vez de escolher as coisas de Deus, escolhe as coisas do mundo e bate palminha e acha legal. Aí acabou, vai lá para as coisas de Deus. Então,
eu vou dizer assim, essa confusão que gera dentro de uma família está nesses detalhes, né? Porque é o que o diabo faz, nos detalhes, né? Que ele vai lá e faz a bagunça toda, né? Então, se o povo de Deus, dentro da sua casa, buscasse se alimentar só das coisas de Deus, seria um proveito enorme. Aí viria o testemunho físico mesmo. Assim Amém, penso eu, Nilce. né? Isso mesmo, Ni, muito bom. Mais alguém quer falar? Luciano. Esse assunto rende, viu? Tá. Se o povo de Luciano Deus levantou a mão? da sua verdade, Luciano, não você quer precisaria falar? de medalha, né? Não? Gente, Alguém levantou a mão? Podemos continuar? O Elias, o irmão Elias. Eu risquei falar, mas aí eu pensei, não, vou atrapalhar não. Que assim, resumindo, temos que dar um testemunho positivo. Temos que ser testemunhas e claro, positivo para o reino, para as coisas de Deus. É isso. Resumindo a lição. Isso mesmo, Elias. E o que a Nilza falou é isso mesmo. Devemos propagar a verdade. Eu fiz um propósito, quero até que vocês orem, eu vou estar usando meu Facebook para estar jogando aí as verdades bíblicas em forma de vídeo, tudo. Tudo. Não podemos perder tempo. Devemos usar todos os recursos que estão nas nossas mãos. Todos. Olha, e não só um pequeno testemunho. Essa semana, conversando com o Francisco e a Nilza, falando do que o momento desse casal. Eles têm todas as possibilidades de conhecer essa fatura de conhecimento, de informações que a verdade é informada nessa igreja. E eu disse a ela que no meu tempo, da minha conversão, no primeiro momento da minha conversão, eu tinha a dependência de ouvir nos cultos de quarta, de domingo, no sábado. Hoje não. Hoje você tem o dia inteiro para ouvir, ler, YouTube, Zoom. Você como a irmã Nilza falou, está sobrando alimento hoje. Hoje nós temos todos os recursos. Olha, para a gente comprar um livro dos volumes do Espírito de Profecia, era muito caro. Para montar uma literatura de Ellen White, era muito caro. Eu tinha que fazer quantos volumes cada livro. E hoje não. Hoje você tem tudo disponível no... Não é isso, Elias? Uhum. Tudo disponível hoje. Hoje é mais fácil, né? Com certeza. Então, a respeito do testemunho... Fala, Elias. Obrigado. A respeito do testemunho, lembra que eu pedi oração para um pequeno projeto evangelístico que eu estava fazendo? Isso já tem algumas semanas, meses atrás. Então, justamente, eu estou fazendo uns aplicativos e é uma coisinha, um brinquedo, um brinde, e tem lá um link que leva para um estudo bíblico, para o endereço de uma igreja, que faz a propaganda de um clube de desbravadores. Pequenas coisinhas eu estou fazendo, né? Só não estou divulgando ainda, porque eu não descobri direito como faz. Então, mas aí um exemplo. Você é pequeno, mas quem recebe é grande, viu? Mas com certeza Deus vai dar o caminho aí, viu, Elias, para você poder realizar esse seu projeto. Mas não para o meu mérito, né? O objetivo não é esse. Sim. Lidar com pessoas difíceis. Vamos aqui falar um pouquinho, lição de quarta-feira. Lidar com pessoas difíceis. O evangelho é para todos, não é só para pessoas boas, não é só para as pessoas boas de se lidar, é para todos. Como lidar com pessoas difíceis? A gente encontra muitas pessoas difíceis no nosso caminho? Sim ou não? A maioria. Muito. A maioria, Vera. Ô, Vera, eu também me incluo, tá? Fala um pouquinho, Vera. Eu também me incluo. Aqui a gente está falando de pregação, né? Por que como lidar com pessoas difíceis? Fala um pouquinho aí, Vera. Eu acho que a palavra é amor. A gente tem, em primeiro lugar, o nosso testemunho. Porque senão não adianta a gente falar de Jesus para eles.
Você não pode falar de uma coisa que você não está vivendo, né? Então, você tem que primeiro mostrar, para Deus falar. Tem que ter um relacionamento. Interessante, Verinha. Sim, com Ok, certeza. A minha lição, gente, olha que coisa, a minha lição foi para a página errada aqui. Isso, a lição de quinta-feira vem falando equilíbrio entre verdade e amor. Não mudou muito não, né? Então, aqui vem falando que Jesus, ele procurava, a Vera acabou falando, né? Lidar com pessoas difíceis a partir do quê? Do Amor. Do amor, né? Quando as pessoas se encontram em situações de erro, qual é o nosso posicionamento diante desse quadro? Qual tem sido o nosso nível de tolerância? O que a Bíblia ensina sobre esse princípio lidando com as pessoas que se encontram em erro? A lição mostra, né, que Jesus, ele procurava o quê? Primeiro ouvir, né? Ele ouvia. E ele procurava primeiro o quê? Atender aquela necessidade da pessoa, né? Ele não ia direto, muitas vezes, na pregação da palavra. Ele ouvia, ele via qual era a necessidade, qual era a dor, qual era a amargura, procurava ali minimizar, arrumar aquela situação para depois entrar, né, com a pregação do Evangelho. Verdade, geralmente, quando a gente vai fazer uma visita, né, a gente vai com a missão de falar da mensagem para as pessoas, né? Principalmente quando a gente vai com pessoas que a gente vê que são muito carentes, muito necessitadas da palavra de Deus, está passando por algum tipo de problema. Então, assim, no meu ver, assim, a primeira atitude que você tem que ter é se disponibilizar a ouvir o que aquela pessoa tem a falar, né? Às vezes, eu já ouvi, né, assim, as pessoas chegar a falar e começar a falar seu testemunho, começa a falar de sua vida, né? Só que muitas vezes naquele momento não é aquilo que a pessoa está querendo ouvir. Ela quer ser ouvida, né? E a partir do momento que você ouve, e aí o Espírito Santo vai entrar no seu coração para você falar uma palavra depois que ela terminar de falar, que ela desabafar, né? E aí sim entra aí a provisão do Senhor com a sua palavra, a sua mensagem, né? E aí o Espírito Santo trabalha na vida dessas pessoas, né? Porque aí a gente fez o papel, a gente foi, ouviu, deu a mensagem, e agora é o Espírito Santo que trabalha, né? E as pessoas ficam muito gratas quando elas se sentem satisfeitas, né? Que era exatamente aquilo que elas estavam precisando naquele momento, né? Isso. Isso. Poli, vocês vão perceber uma coisa. Quando uma verdade ela é apresentada sem equilíbrio, sem amor, essa pessoa está se tornando legalista. Gente, não é fácil você lidar com uma pessoa legalista. Ela não tem, a pessoa legalista, ela não tem uma atitude conquistadora. Muito pelo contrário. E todas as vezes, olhando o exemplo de Jesus, os princípios de Jesus, você vê que ele em nenhum momento deixou de apresentar uma verdade para as pessoas. Mesmo que a pessoa sinta, tenha uma reação. Mas a pessoa em seguida, porque vocês vão ver isso, nós vemos isso na Bíblia, né? As pessoas são restauradas, recuperadas e reintegrada à sociedade. Olha, a gente está falando de uma forma, viu, Luciano? De uma forma até poética, é lindo, mas na prática, normalmente isso não acontece.
Verdade, irmão Jeremias. Eu imagino que a igreja tem essa deficiência, viu? Nós, como é da igreja, nós como igreja. Viu, irmão Jeremias? Você vai falar, Lúcio? Sim. Realmente é algo assim difícil, é delicado, e no tempo que trabalhando no Hospital Adventista, a gente eu tive a oportunidade de partilhar o evangelho com vários tipos de pessoas, com vários tipos de religião, com todo tipo de classe, né? Pessoas doutores, né? Em alguma espécie de assunto, até pessoas mais simples também. E aquilo foi um grande treinamento para mim, tudo, e também com pessoas, principalmente de várias religiões, algumas não querendo nem sequer uma visita, uma oração, e a gente tem que sair para respeitar, né? Outras, por exemplo, religiões difíceis que não aceita a nossa presença, não aceita ler a Bíblia e tudo, mas sempre, claro, tudo calcado, nossas ações, nossas palavras, todas calcadas no amor, né? Na compreensão e tudo mais. Eu até dei um exemplo essa semana na lição que nós compartilhamos lá no Despertadores, né? Quando a gente chega para visitar um paciente, a gente tem lá, em alguns, a gente consegue ter lá já a religião da pessoa, né? E aí a gente já entra meio preparado. Ou quando não tem, a gente pergunta, né? E a senhora, irmã, vai em alguma igreja? Tem alguma religião? E ela responde ali, eu sou da igreja tal e tudo. E aí a gente sempre tenta mostrar uma qualidade daquela, né? Porque quando a gente pergunta assim, a senhora vai em alguma igreja? Aí a pessoa, lá vem ele falar de igreja. Ou então, lá vem ele falar que eu tenho que ir para a igreja. Lá vem o crente. Lá vem o crente, né? Aí o que acontece? Aí a gente desarma a pessoa falando, puxa, que bom que a irmã é dessa igreja, né? Que bom que a irmã é pentecostal, né? Nós adoramos o fervor, a busca do Espírito Santo que os pentecostais têm, que é muito forte e tudo. E aí a pessoa já se sente mais confortável em nos ouvir e tudo mais. Então, Deus sempre fazia isso, né? Deus sempre entrava pelo caminho que pudesse, então, desarmar a pessoa, né? Para que ela possa estar mais aberta a ouvir a palavra de Deus. O nosso irmão Luciano foi o nosso comentarista da lição da semana. Ô, Luciano, os seus comentários foram até para o Maranhão, viu? Queridos. Amém. Alguém gostaria de fazer mais comentários sobre essa questão do equilíbrio que envolve a abordagem? Como nós faremos a abordagem com equilíbrio? O Luciano tocou no assunto das pessoas que professam outras religiões, pessoas que professam outros costumes. Tem pessoas que comem carne de porco, eles não entendem por que nós não comemos carne de porco. Por que nós guardamos o sábado? Está percebendo que tudo tem a ver com o verso áureo? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Eles vão te perguntar qual é a razão. Me explique isso aí, por favor. E aí tem que estar pronto, preparado para responder. E como vamos responder? A lição falou o seguinte, que nós temos que responder de que forma, de que maneira? Como tem que estar o nosso sentimento com essas pessoas? Com mansidão, não é isso? Com amor, não é verdade? Eu aprendi já há um bom tempo que a gente deve sempre pedir a Deus, a Jesus, para nos dar uma visão como ele tinha, como ele teve, como ele tem, né? Que é de olhar o pecador com amor. E quando você enfrenta na prática uma pessoa que não é cristã
ou que está numa prática de pecado, fazer como Jesus, olhar com amor, com os olhos dele, para a pessoa e não para o pecado, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E ser sincera, né? Tenho um fato na família que machucou demais, porque é mulher com mulher, sobrinha, né? Então, nos pais, imagina a dor. Na gente, foi grande essa dor, né? Mas procurar olhar, e eu tenho procurado isso, olhar a minha sobrinha com amor e jamais dizer que está certo. Mostrar que é o pecado, que essa não é a vontade de Deus, né? Mas que Deus a ama. E tanto para minha irmã como para o meu cunhado que está enfrentando isso, né? É muito difícil. Quando a gente vê na prática da carne da gente, ou você foge ou você enfrenta, né? E Deus sempre, a vontade de Deus é que a gente enfrente com amor e com a verdade, né? Não deixando de falar da sua misericórdia e que Deus perdoa, e que Ele está ali para resolver qualquer tipo de problema, né? Gente, isso acontece, né? Isso, mas enfrentar sempre as dúvidas e os problemas, né? Nunca fugir. Ô, Nilza, foi importante você trazer para essa sala da Escola Sabatina essa questão. Porque qual é o princípio da verdade e o amor? O princípio, se nós tivermos consciência desse princípio, nós vamos ver que nós vamos ter uma facilidade de lidar com as pessoas. Mas qual é o princípio que Jesus utilizou? Ele ama o pecador e odeia o pecado. Sim. Esse é o princípio. Muitas vezes nós invertemos ou fazemos da maneira errada. O princípio é esse, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Sim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Cristã, ela recebe qualquer pessoa de vários perfis. Não importa quem ela seja. Não importa. Cristo ama a todas e recebe todas. Acontece que a verdade ela precisa ser apresentada. Olha, Deus, na sua palavra, diz isto e isto. Está escrito. Mas nós, de maneira nenhuma, devemos dispensar o amor de Cristo que Cristo tem com essas pessoas. Sim. É isso mesmo? É isso? Completamente. Pode ir. Meus queridos, indo para o final, para nós finalizarmos, se alguém perguntasse para você, por que você é cristão? O que nós responderíamos? A base de tudo é o amor e o cristianismo em Jesus. Mas se alguém te perguntasse, Verinha, por que você é cristã? Qual seria a sua resposta? Ai, sim. É meio difícil, né? A gente... Eu sei lá, eu queria falar, amor de Deus, pessoal. Eu cristã, porque Deus me amou primeiro. Porque Cristo me amou primeiro. Né? E eu aprendi do amor dele. Agora, eu sou cristã por eu sinto esse amor no meu coração e eu quero passar para as outras pessoas. Né? Obrigada, Verinha. E sei lá, porque eu fui muito católica, né? Eu era muito católica. Nossa! E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri, né? Eu descobri o amor de Deus através da leitura da Bíblia, sozinha. Depois que eu fui procurar, né? Comparar o que eu tinha aprendido, que não estava certo, né? Que não mostrava para mim o amor de Deus.
né? Aí eu conheço o verdadeiro amor de Deus, então eu passo isso para as pessoas, né? E procuro amar as pessoas, Isso, Verinha. entender, abraçar e ajudar. É interessante. Cristo fez um convite para toda a humanidade. O nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, ele fez um convite para toda a humanidade. Esse convite ele fez através do sacrifício dele na cruz. Eu entendo assim. Por que eu sou cristã? Porque eu aceitei a esse convite. Eu aceitei, como a Verinha falou. Eu aceitei o chamado de Cristo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente encontra essas verdades através do estudo da Bíblia. Como a Vera falou, quando eu aceito esse convite, eu me torno uma pessoa cristã. É por isso que eu sou cristã. Seria a resposta que eu daria. Nelson, tem outra aqui. Pode falar. Ô, Verinha, Oi. Nós temos, talvez, dificuldade em responder qual é a razão da nossa fé. Mas tem uma dica aqui que é legal, muito boa, que está na própria lição. Diz assim: você precisa saber em quem crê. O que você crê? E qual é a razão que você crê? Essas duas pistas nos ajudam a responder nessa abordagem. Eu preciso saber em quem crê e qual é a razão por que eu creio. Isso, crê em Cristo, né? Porque, olha, o seu testemunho, por exemplo, eu fui encontrado por Jesus aonde eu não imaginava, que eu estava perdida, que eu estava em trevas, estava na escuridão da direção do céu. Eu estava no caminho errado. E quando Jesus me encontrou, eu descobri, minha razão é essa. E aí eu preciso crer nessa razão, não é isso? E aí eu explico a razão por que creio. Olha, é exatamente isso. E, olha, outra dica, a nossa resposta não pode ser demorada. Ela tem que levar no máximo 5 minutos, porque as pessoas não têm paciência para ficar ouvindo um sermão, viu? Verdade. Meus amores, para a gente finalizar, né? Fica aqui um pedido. Fica um pedido para cada um de nós. Jesus apresenta suas bênçãos de maneira fascinante. Nós não podemos nos contentar apenas em anunciar essas bênçãos. Nós não devemos contentar apenas em anunciar. Nós devemos oferecer essas bênçãos de maneira atrativa, para despertar o desejo nas pessoas que estão ouvindo de recebê-las também. Eu quero essa bênção para mim. Nossa, que coisa maravilhosa. Então, que nós possamos, a cada dia, sermos revestidos do Espírito Santo. Amém? Sim. Podemos finalizar? Sim, deixa eu só falar uma coisinha. Oração para finalizar. Fala ali. Vera, fala. E se eu não tiver amor, nada disso vai... Com certeza. O amor é a base de tudo. Verinha, faz oração para finalizar? Faço, sim. Eu queria só um segundo aí, antes da oração. Raimundo, um segundo. Dois, tá bom, dois. Não, eu só queria falar uma coisa. A lição é muito especial, foi muito especial para nós, mas como será a nossa relação com as outras pessoas? Isso eu deixo para vocês. Como será a minha relação, a nossa relação com as outras pessoas? Raimundo. Né? Essa é muito importante ter na lição. Raimundo, né? Que bom que você fez essa observação, porque sábado passado o irmão Francisco fez uma pergunta interessante, em cima de uma afirmação que a Ellen White, a profetisa, fez. A profetisa Ellen White falou que nós, quando chegarmos na igreja, nós temos que orar para que nós tenhamos pelo menos 10 pessoas
de nossa confiança, para ficar perto da gente, tá? Para a gente ficar firme na fé. Nós demos uma resposta incompleta, mas eu quero fazer uma reflexão em cima que o Francisco fez. A pergunta que o Francisco fez, falou assim, e aí, mais 10 pessoas é um número até razoável, né? Será que a gente encontra essas 10 pessoas? O que nós podemos falar sobre isso? Será que nós estamos sendo um desses 10 pessoas que a outra pessoa precisa? Está precisando, né? Nós estamos invertendo aqui agora. Exatamente. Há necessidade dessas pessoas ter 10 pessoas, amigas, de confiança, que orem com elas. Aí a pergunta inverte. Estamos, eu e você, dentro do contexto dessas pessoas amigas? Dentro desses 10? Estamos sendo esses 10? Exatamente. Vai Amém. depender do nosso relacionamento. Verinha, você faz oração? Posso sim. Oremos. Oremos. Gente, a gente tem que ir para o culto. Espera um pouquinho. Fala, Raimundo. Ô, Francisco, o que você ia falar? 1 minuto. Rapidamente, menos de 1 minuto. Irmão Jeremias, em cima do que o senhor terminou de falar, a doutora Rosana Alves, que também é a nossa irmã em Cristo, a neurocientista, ela coloca aqui, no mínimo, 5 pessoas. Temos que ter 5 pessoas com amor e confiança para poder revelarmos o nosso coração. Agora, é bem isso que o senhor falou mesmo. Será que nós estamos sendo uma dessas 5? Para outras pessoas? Isso, Francisco. Um segundo. Jeremias, né? Jeremias. Gente, precisamos ir para o culto, criança. Um segundo. Elias quer falar. Elias, meio segundo. 1 minuto, Elias. Então, a lição ela é muito boa. Quando ela começou, eu pensei assim, uma lição, mas ela é muito importante. Eu me surpreendo com o conteúdo dessas lições. Eu não sei se é o Espírito Santo que está melhorando em mim ou a lição que estava realmente ficando boa. Eu quero colocar um link, quando for 12:30, eu vou colocar um link, tem um pastor que faz o comentário desta lição por 40 minutos, de vídeo. Vocês vão gostar. Vai ajudar a entender essa lição. Acrescentar mais, né, Elias? Amém. Obrigado, Bem, Elias. combinado? Não, alguém Jeremias. A Poli. Eu. Fala, Poli. 2 minutos. Quando você fala que nós temos que ter pelo menos 5, ser incluso pelo menos em 5 pessoas, eu lembrei aqui, porque meu pai ligou agora, no meio da lição, e aí eu falei que eu estava na escola sabatina na sua classe, né? E eu assim, minha filha, orem por mim aí, vocês são um povo de Deus, e eu sei que Deus escuta vocês. Aí por mim, Jeremias, a Cileide, a mulher dele, aí ele citou Raimundo. Vocês aí, minha filha, eu sei que vocês têm muita fé. Orem aí por mim. Eu falei, olha só, nós estamos sendo escolhidos lá no Maranhão, viu? Eu gosto demais daquele povo do Maranhão, viu? Verinha, então inclui na sua oração o senhor Antônio, que é o pai da Poli. Senhor Antônio. Vamos orar, então? Tá, ok. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós terminamos o estudo da lição dessa manhã, Senhor, e gostaríamos de ficar o inteiro falando disso. Mas nós temos o nosso culto, que também é muito importante para nós, que nós possamos absorver também todo esse amor, Senhor, que vem de esse entendimento que o Senhor nos dá para conhecê-lo cada vez melhor, Senhor Deus. Amém. Abençoe, Senhor Deus, nosso irmão Antônio, Amém. pai da nossa irmã Poli, que o Senhor esteja lá com eles também. Conhecemos as famílias de longe, e oramos por elas nesse momento, Senhor Deus. Que nós possamos também assistir o culto e que o culto seja abençoado por Ti, Senhor. Que Teu Espírito venha nos ensinar, Senhor Deus, cada vez mais sobre Ti, que nós possamos cada dia mais, Senhor Deus, estarmos unidos e na Sua palavra, Senhor, e podemos colocar em prática, apesar de tantos problemas que nós passamos, dessa pandemia, de tanta coisa que está tentando nos afastar de Ti, mas está nos aproximando cada dia mais, meu Deus.
Eu agradeço por tudo, meu Pai querido. Eu agradeço por essa família maravilhosa que o Senhor tem dado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Amém. Bom sábado, meus queridos. Vamos para o sábado, culto. Sábado. Tchau, gente. Tchau. Tô indo Com pra Deus. igreja. Tchau. Bora. Feliz sábado pra você. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Amém.